Meriel Queiroz, presidente do SEAT, falará brevemente 10 minutos. Não se pode mais negar a necessidade de haver esse controle dos preços de transferência, isso está avançando no mundo todo. Concordo com o professor Chueire quando ele colocou da questão da razoabilidade e da questão, por se tratar de uma presunção, precisa ter uma prova, mas eu gostaria de levantar um terceiro ponto que depois gostaria de ouvir tanto o senhor quanto o doutor Marcos Neder sobre a questão de que pode-se fixar o preço de transferência, entretanto, tem que se obedecer à ordem jurídica, tem que se obedecer aos princípios constitucionais que regulam a matéria tributária. E hoje eu considero que nós temos um imbróglio de legislação por conta das medidas provisórias que foram editadas ao apagar das luzes do ano passado. Então, é isso que eu vou colocar para vocês. Então, há uma importância muito grande, houve uma ampliação do conceito, geralmente fala-se em preço de transferência, todo mundo fala paraíso fiscal em pessoas vinculadas, hoje tem uma amplidão maior com relação a país com tributação favorecida e regime fiscal privilegiado. Muito bem, partindo da legislação, e aí eu gostaria que vocês acompanhassem o raciocínio para fechar o meu pensamento, a partir da Lei 9.430, a 9959, e aí o que foi que aconteceu? Apareceu a IN 243/2002, que ampliou e criou restrições. Então, você verifica que aí, primeiramente, a gente tem uma violação do princípio da legalidade, uma vez que foram criados hipóteses que aumentam, sim, a base de cálculo do tributo, portanto, teria que ser por lei e não por instrução normativa. As delegacias de julgamento, houve muita autuação cobrando o procedimento da IN, as delegacias de primeira instância estão mantendo, vamos ver como é que o CARF vai se portar diante disso, porque o princípio da legalidade tem que ser obedecido por todos, inclusive pela administração tributária. No apagar das luzes do ano passado, e aí é interessante que vocês acompanhem a situação, o que foi que aconteceu? Apareceu o MP, e aí era necessário que houvesse uma legislação para tentar regulamentar realmente, pegar as hipóteses, mas aconteceu. A MP 472, presta atenção, 15/12/2009, ela chegou e revogou o artigo 2º lá da Lei 9959, que era as margens de lucro de 60% e 20% do PRL. Muito bem. Revogado isso, notaram o problema e a MP 476 de 23/12/2009 fez o quê? Revogou o artigo 61 da MP 472 e repristina. Ou seja, tivemos uma legislação válida, vigente e eficaz, até porque é medida provisória. Vou falar mais um pouquinho, senão o pessoal não vai nem saber o que é que eu estou falando, né? Veja, aí medida provisória já está decidido pelo Supremo, que ela vale a partir do momento da edição, e aí o que foi que aconteceu? Ela revogou. Então, tivemos a seguinte situação, uma norma válida, vigente e eficaz que revogou o método. Ora, a partir do momento que houve a repristinação e trouxe o método de volta, essa não é o método e é isso que eu quero chamar a atenção, foi só o percentual da margem de lucro. O método permaneceu. Então, tivemos o método sim e ele continua. Porque o que eu pretendo apresentar para vocês é exatamente qual a legislação que se aplica para 2009 e 2010. E só para despertar a curiosidade, eu entendo que não temos margem de lucro nenhuma, nem para 2009 e nem para 2010. Muito bem. A MP 476 foi lá e revogou a revogação da outra. E veio a MP 478 em 29/12. Você vê a inflação legislativa que criou esse imbróglio, 15/12, 23/12, 29/12, legislando aí por medidas provisórias. E aí a medida provisória 478 criou o PLV em substituição ao PRL, né? E disse que a margem de lucro seria 35% para 2010. Então, rememorando, a 472 tinha revogado. Então, não tínhamos margem de lucro e nos casos em que essa margem de lucro representava uma adição ao lucro real, portanto, uma majoração de base de cálculo do imposto sobre a renda, essa norma está vigente 2009 e 2010. Por quê? Ela revogou. Qualquer outra norma que volte a introduzir, mesmo através de uma repristinação, o que é que acontece? Ela está majorando o tributo. E aí a gente vai buscar a Constituição e ver o que é que acontece com medidas provisórias que tratam desse ponto. Aqui, só para a gente ver o que é que tinha. Você tinha a Lei 9.430, que tinha a média aritmética dos preços de revenda e tinha diminuição de descontos condicionais, impostos, o que é que tem mais lá. Veio a Lei 9.9959 e colocou a margem de lucro 60% e 20%. Ou seja, a linha D foi revogada. Então, o que é que eu tenho hoje? Tenho o PRL com a média aritmética dos preços diminuída e descontos condicionais, impostos e contribuições e comissões. E não tenho a margem de lucro.
Quando eu tiro essa margem de lucro, matematicamente eu vou ter o quê? Houve uma redução de tributo com a revogação desse dispositivo e qualquer outro dispositivo de lei que venha reintroduzir implicará majoração de tributo. E o que aqui diz o artigo 62, que hoje o doutor Ricardo colocou aqui? Medida provisória que implique instituição ou majoração de imposto, exceto os previstos lá nesses artigos, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele que foi editada. Nenhuma das 3 medidas provisórias foi convertida em lei ainda até hoje. Doutor Marco olhou para mim com olho assim, eu fico preocupada porque ele corre lá e conserta as medidas provisórias. Aí foram lá e alteraram no relatório da Câmara. Eu sei que essas medidas provisórias todas vão passar ainda por alterações, mas elas eram a norma vigente em 31/12 de 2009. Então, este marco, que era o final do ano passado, e, no caso, o início desse ano, como a norma AMP não foi convertida, então eu só tenho o quê? As normas vadas vigentes e eficazes em 31/12, que era a MP. Muito bem. Então, nesse caso aí, mesmo que a lei, quando aprovada, a 472, a conversão, ela permaneça ou seja, ela tirou a revogação, a lei lá vigente naquele momento era a 472 que retirava a margem. A 476 revogou, portanto, repristinando, quando ela repristinou, ela aumentou o IR, voltando às margens de lucro. Se volta às margens de lucro, o que é que acontece? Majoração do tributo, o MP teria que estar convertido em lei em 31 de dezembro. Não estava convertido em lei, então as novas não se aplicam. A 478, e o negócio é tão interessante que, na dúvida se funcionava, botaram na outra. E a 478, me parece, que era a primeira para ter sido aprovada. Por quê? Porque a exposição de motivo dela é mais antiga do que as outras. Tá? Então, me parece que a norma de preço de transferência viria nessa medida provisória 478. Como ela chegou atrasada, as outras foram lá e foram enviadas para o Congresso primeiro. A 478, o que é que fez? Confirmou para 2009. Ora, se era tão claro, não precisava, mas ela veio e confirmou. E aumentou o IR quando estabeleceu a média ponderada da margem de lucro 35. Por quê? Porque eu estou com aquela norma ainda vigente que estava com a revogação. Ela também não se aplica para 2010 porque ela também não foi convertida em lei, tá? Então, é uma coisa que eu quero analisar. Então, para mim, não existe margem de lucro a ser aplicada. A média ponderada, que só tinha na IN e está na MP 478, não se aplica, porque a média ponderada vai refletir aumento de tributo. A MP teria que estar aprovada entre 31/12. Quem está confuso, não se preocupe. É confuso mesmo. Já acabou? Não, mas só 1 minuto e mais para fazer uma pequena observação. Pronto, já estou acabando. Não, termina. Só para ele termina, falar. Não, termina depois. Aproveita que depois nisso aí tudinho já me roubaram 1 minuto, viu? Já estou contando. Eu estou descontando. Pode continuar. Bom, então, para mim, não existe margem de lucro a ser aplicada, nem a média ponderada que só tinha na IN, ela que está na MP 478, mas não pode ser aplicada, porque ela estava na IN no ano passado e estava na MP de dezembro, e a MP de dezembro não foi convertida em lei, também não vai para 2010, tá? A MP 472, vigente em 31/12, com a revogação, ela vai ser aplicada para o fato gerador do IR 4 trimestre. Para mim, ela se aplica para tudo, mas fato gerador do IR do 4º trimestre, ou para o lucro real em 31/12, ela não foi convertida em lei até 31/12, a MP 476 majorou e não foi convertida em lei até 31/12, e a MP 478 majorou e não foi convertida em lei. Portanto, também não se aplica nem para 2008, nem para 2009. E aí vamos lá para a exposição de motivos, gente. Confirma tudo que eu digo, tá? Então, não sou eu que estou criando com a minha cabeça criativa. Ela diz o seguinte, a 476. O artigo 4 revoga o inciso 2º do 61 e repristina expressamente o artigo 12. A referida revogação acarreta inaplicabilidade do método denominado preço de revenda. Então, ela diz, está revogado e sem a margem fica inaplicável. Não fica inaplicável. A margem de lucro é apenas um item, tá? Uma vez que fica sem margem de lucro, a ser considerada na apuração do preço parâmetro. Então, a exposição de motivos diz isso literalmente, que ela tinha revogado a 472 por isso. E aí vem a exposição do motivo da 478, né? Eu peguei só alguns trechos que diz: a atual legislação, em grande parte baseada em instrução normativa, se faz necessária a adoção de medidas voltadas a propiciar maior eficácia ao controle de preços.
Aí vem, visando instituir em dispositivo legal, ou seja, réu confesso, não estava em lei, essas medidas que hoje constam apenas em instrução normativa, reduzir a litigiosidade. Não, e aqui o legislador está de parabéns, que ele foi transparente. Tá? Foi transparente, ele disse, eu estou ilegal, estou inconstitucional, quero me redimir, parabéns, mas até a partir da agora, antes não, tá certo? Muito bem, reduzir litigiosidade, garantindo maior eficácia. Então, veja só, IN não dá eficácia ao controle do preço de transferência. Nesse sentido, o artigo 9º lá do artigo 18, mas lá, de forma a instituir um dispositivo com força de lei, a metodologia de cálculo que permitirá às pessoas jurídicas sujeitas ao controle de preço e ofício reconstituir como obra. Ou seja, não tinha lei, tá? Eu me lembrei até daqueles filmes de faroeste, terra sem lei, né? Muito bem. Aí vamos ver o seguinte, o que é que o Supremo diz? Danou-se, já falei 9, mas menos um. Tá? Ministro de Mala, a emenda, veja, o Supremo, hoje, diante da alteração de jurisprudência da cabeça dos nossos julgadores, o que é que a gente pode esperar? Bom, a gente tem lá esse RE aí, onde tinha revogação de artigo que estipulava diminuição de alíquota de CPMF, mantendo o mesmo índice, não pode ser equiparada à majoração de tributo. Atenção, isso era CPMF, eu acho que não se aplica, até porque se a gente for para casos como a Lei 83, ele diz que a lei realmente deveria estar em vigor antes do período. Bom, então, para mim, eu tenho um método PRL e dentro desse método eu não tenho um item que é exatamente os 60 e os 20. Ou seja, tem o quê? Não tem a legislação de antes, não tem a legislação agora, então eu não tenho margem de lucro, tenho apenas o PRL para calcular. A escolha do método é outro ponto também que eu quero só falar. O que é que acontece? O fiscal vai autuar e chega lá, verifica que não vai acolher o seu método. Que método ele vai usar? Aí diz assim, a escolha de qualquer um, veio a 478 e disse, ele vai poder escolher qualquer um. Mas aí eu entendo que aqui se aplica o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, que hoje está em lei e obriga. Tá? Então, o artigo 37 da Constituição fala em razoabilidade e a Lei 9.784 diz que a administração tributária é obrigada a aplicar a lei, a agir com razoabilidade e proporcionalidade. Então, no momento da autuação, se ele vai desconsiderar o método do contribuinte, ele tem que aplicar qual método? O método mais favorável, sim, e não o mais gravoso. Teve um tempo que a jurisprudência vinha dizendo, não, ele usa qualquer um, depois tentou avançar dizendo ele usa o mais favorável, e atualmente com a MP 478 quiseram mandar o recado, dizendo, ele vai poder aplicar qualquer um, porque lá está dito expressamente, aplicará um dos métodos. Eu entendo que, além de qualquer lei, está o princípio constitucional e a obrigação de, no momento de qualquer fiscalização ou qualquer agente da administração tributária que for julgar, ele vai ter sim que colocar o método mais favorável. Eu estou trazendo a 478 que diz que a opção por um dos métodos previstos vai ser na DIPJ, não poderá ser alterada e a autoridade fiscal responsável poderá determinar o preço parâmetro com base nos documentos que dispuser e aplicar um dos métodos. Eu entendo que, nesse caso, ele está obrigado, sim, pelo princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Bom, gente, eu espero que nessa questão de preço de transferência, algum dia chegamos a essa questão de fisco e contribuinte estarem assim abraçados meigamente. Obrigada, doutor. Parabéns pelo fato de vocês terem tirado do projeto de lei aquele último artigo do 472. Medel, na minha visão, também aplicando a Constituição é clara, dizendo que se a medida provisória for rejeitada, ela não produz efeitos desde o primeiro dia. Portanto, não é caso. O Congresso vai legislar. Portanto, não é caso de repristinação. Se o Congresso rejeita aquele artigo, a partir dali não tive a rejeição.